Sandra, comecei. Jogue dura. Então, gente, hoje Olá, posso começar, pessoal, Lê? tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lê Brasil, a gente está aqui ao vivo com a Sandra Gomes, né? E a gente vai estar aqui falando hoje, ela, sobre gestão do estresse. Eu fiquei muito curiosa em relação a esse tema, né? Porque realmente é algo diferenciado. E quando você quiser que eu compartilhe aqui o que você mandou, é só falar. Pode se Pode apresentar aí, começar, joga Lê. duro. Pode começar, pode colocar a tela. Gente, boa noite mais uma vez. Meu nome é Sandra, tá? Querendo saber mais sobre mim, o arroba tá aí, é só ir lá dar uma conferida, tá? A Lê é uma amiga muito querida, uma pessoa maravilhosa. Antes de falar de mim, eu queria falar um pouco dessa profissional incrível. É um ser humano assim ímpar, é uma pessoa muito humana, muito humana. Então, quando ela chega aqui com essa alegria, é isso aí, viu, gente? A gente tem uma formação juntas, né? Formamos juntas aí no IBC, e a Lei, quando chegava na turma, era aquela interação, esse sorrisão dela, a marca dela registrada, né? É uma pessoa que tem muita energia positiva, muita luz, e que Deus tem capacitado cada vez mais para alcançar outras vidas, outras mulheres, né? E assim, a Lei, você está de parabéns, estou muito orgulhosa, e me sinto honrada de estar aqui hoje, né? Participando dessa live, através desse convite. Muito obrigada mesmo, gratidão mesmo, de todo o meu coração. Meu nome é Sandra, eu sou psicanalista, né, pós-graduada em psicanálise clínica, e estou atuando na mentoria para mulheres dentro da gestão do estresse. Atualmente, né, a gente já faz um trabalho como um coach, já tem alguns anos, e aí eu fiz uma formação na área de medicina integrativa e complementar, onde me chamou bastante a atenção, dentro de todo esse estudo, né, essa base falando em relação ao estresse, onde a gente pode perceber que há mais ou menos uns 10 anos, de 10 anos para cá, o estresse ele tem feito parte do nosso vocabulário. Só que mais ou menos uns 3 anos, né? O estresse, a gente nunca ouviu tanto se falar de estresse, na verdade, como nos últimos 3 anos. Então, já faz parte do nosso ditado. Há coisas que a gente não fazia há uns 10 anos atrás, que era se referir tanto a crianças, como crianças estressadas, e hoje a gente já fala de forma simples, né? Dificilmente você vai passar o seu dia sem ouvir alguém falar que está com estresse, que está estressada. Muitas das vezes, quem nunca ouviu? Acordei estressada, a pessoa já acorda estressada. Então, de fato, essa palavra ela tem feito parte cada vez mais do nosso dia a dia, do nosso ditado, dentro de nossa família, no ambiente de trabalho, né? Se você faz atendimento com cliente, você lidar com pessoas extremamente estressadas. Quem trabalha na área de saúde sabe que é comprovado, né, que se for clientes, eles querem ser atendidos como pacientes, como, por exemplo, um cliente de farmácia. Ele não quer ser atendido simplesmente como um cliente que vai ali no mercado. Você quer um atendimento diferenciado, você está com alguém hospitalizado, ou você está com algum problema de saúde. Hoje, a farmácia ela tem uma grande extensão em perfumaria, mas o alvo é a medicação, é o medicamento. Às vezes, você saiu com a pessoa do hospital, recebeu alta, está no carro, no estacionamento, e você entra para quê? Comprar a medicação para o alívio. Então, você já chega ali com aquele estresse. Enfim, né? A gente tem vários fatores mundiais, pela Organização Mundial de Saúde, que comprovam, né, esse aumento de estresse hoje na humanidade. E por que escolhi falar desse tema? Porque hoje, a última pesquisa que eu olhei, quando eu fiz essa palestra ali, tinha 43% das pessoas são atingidas com estresse, né? É um índice mundial. Hoje, esse índice, com certeza, ele já aumentou, tá? Então, assim, praticamente metade da população sofre com problemas relacionados ao estresse, diretamente ligados ao estresse, tá? E duas vezes mais as mulheres são atingidas. As mulheres são atingidas 2 vezes mais que os homens. Por quê? Por causa da rotina, né? Do cotidiano mesmo, normal da mulher. Ela é 2 vezes mais atingida que um homem, né? A mulher, ela tem uma demanda maior, tá? Por ter uma demanda de dona de casa e tudo mais. Hoje a gente sabe que o homem, ele tem uma colaboração bem maior, houve um desbloqueio aí e melhorou muito para muitas donas de casa. Mas ainda há essa diferença. A mulher, ela é o dobro, tá? E é por isso que a gente escolheu falar desse tema aqui hoje.
Então, vamos compartilhar um pouco desse conhecimento aqui com vocês, né? A gente vai estar pelo Zoom aqui, a Lei vai estar compartilhando a tela, e depois, quem precisar, quem quiser o conteúdo, pode entrar em contato, a Lei vai estar enviando também, né, Ale? Vai deixar Isso, gravado bonitinho, depois vai estar disponível no exatamente. YouTube. Então, o que vem a ser o estresse? O estresse é a resposta do corpo a qualquer demanda, quando for forçado a adaptar-se à mudança, tá? E isso é super normal, porque o nosso corpo, ele foi projetado para isso, tá? Temos 3 tipos de estresse. É o eustresse, o neoestresse e o destresse. O eustresse é o estresse bom, quando temos uma motivação para a melhoria. Por exemplo, eu coloquei aqui, estudar para um difícil exame, gera um estresse. Na época do IBC, quando a gente fez a formação de coach, que muitos têm a ideia que é algo de fácil, com a porta larga, de fácil acesso, a gente teve que estudar muito, trabalhar muito, se esforçar bastante, né, para produzir, financeiramente falando, e através do conhecimento também. A gente teve que fazer o GED, que é o Guia de Estudo Dirigido, que é como se fosse um TCC. E para você poder passar e realmente ser certificado com todas aquelas certificações do Instituto Brasileiro de Coach. E aquilo gera uma mudança, né? E tudo que gera uma mudança gera um estresse. A gente teve que se Exato. adaptar, adaptar a família, assistir filmes, fazer resumos, né? Responder a inúmeras questões, fazer inúmeros Virar relatórios. Então, a gente madrugada. exatamente, a gente ficou meses fazendo aquilo ali. É um estresse que é considerado um estresse positivo, porque a gente fazia aquilo, mas fazia porque sabia que ia valer a pena. E nosso corpo, ele é projetado para isso, tá? Sandra, o que é que você está dizendo com isso? Que o estresse, ele é bom ou é ruim? É bom quando você tem saúde para poder receber e responder a esse estresse. Então, até aí tá tudo ok, tá tudo legal, tá? Por exemplo, mulher, vamos falar de mulher, né? Você vai mudar de casa. Aí você vai comprar a casa que você sonhou, que você estava tentando já há anos, e você vai ter que fazer toda aquela mudança, desarmar móveis. Tem coisas que quando a gente desarma, a gente já não vai usar mais, né? Tem que comprar móveis novos. E a gente faz tudo aquilo com a maior alegria, porque você está alcançando o objetivo e uma realização. Gera um estresse? Óbvio que gera. Mudar de casa. Pintar uma casa, se você não for mudar, gera um estresse? Claro que gera um estresse. Só que é um estresse considerado um estresse positivo, porque temos uma motivação para a melhoria, tá? E até aí, beleza. A Ale passou por um apertado agora com o Instagram, como ela falou. A gente chega aqui falando, sorrindo, parece ser tudo muito simples, mas imagine, você está com tudo preparado há dias. Ela é muito programada, gente. Ela faz as coisas dela tudo certinho. O tempo todo ali alinhando comigo, é ver um Instagram e tal. Gera um estresse? Gera, porém esse estresse impulsionou ela a dar um passo que ela já estava precisando dar há muito tempo. Então, Verdade. esse é o estresse considerado estresse positivo, que é o chamado eustresse. Eustresse. Então, agora a gente vai falar do neustresse, que é o estímulo sensorial que é classificado como sem importância e sem ameaça. Por exemplo, um exemplo muito bom é que, por exemplo, você está no cinema, digamos que a gente está no cinema assistindo um filme 3D, e aí aquele filme vem, de repente, assim, uma cena na tela e dá aquele susto na gente. Mas é aquele susto mesmo, que você toma um susto na mesma da hora, você entende que você está no cinema, que é um filme, que é uma ficção, que aquilo não é realidade, e você volta ao normal, né? Você volta ao normal. Aí você vai contar o que aconteceu no cinema para outra pessoa. Quando você conta, é interessante. Você não toma mais susto. Por quê? Você já entendeu que aquela situação é uma situação que não gera ameaça para você. É uma situação sem ameaça. É um estresse neutro, como se fosse um estresse neutro, entendeu, Ale? É considerado um estresse sem Sim, sim. importância, sem ameaça. Então, até aí está saudável? Ok, está saudável. O nosso corpo ele foi projetado para isso, tá? E tem o de estresse, tá? Que é o famoso estresse negativo, considerado negativo em alguns termos. É a interpretação negativa de um evento real ou imaginário que promove sentimentos como raiva, medo, elicitando a resposta de luta ou fuga, tá? O estresse, ele pode ser considerado um perigo, pode ser considerado um perigo. Pode passar para a próxima tela ali. Por que ele pode ser Sim. considerado? Porque ele vai elicitar essa resposta de luta e fuga no nosso corpo, né? Quando esse mecanismo de luta e fuga é acionado, isso quer dizer que você está sob pressão.
e o que o seu corpo precisa de muita ação para sair daquela situação. E aí, o que é que acontece? Eu gosto muito de, quando eu estou falando sobre a gestão do estresse, em toda palestra minha eu falo desse livro, que é um livro que o título dele é Por que as Zebras Não Têm Úlcera. Outro dia, em uma live no meu Instagram, até falei e citei sobre esse livro. É um livro que foi elaborado em estudos por médicos, onde fala sobre as zebras, tá? O título do livro é Por que as Zebras Não Têm Úlcera, e o livro realmente é sobre o animal, a zebra. A gente sabe que a zebra, ela vive na selva, e o leão também vive na selva. E dentro desse estudo, fala sobre o leão na vida da zebra, de que forma? A zebra, ela não tem úlcera. E o que foi descoberto? Ela vai sofrer ela tem a probabilidade de sofrer ataque uma vez na vida, né? O leão é um predador. Então, quando ele persegue a zebra tem duas oportunidades, duas opções. Ou ela foge do leão e sobrevive. É tanto que quando você vê qualquer vídeo na internet do animal escapando do leão, o leão vira piada, porque é uma possibilidade mínima, né? E quando acontece, o leão ele recua. E a outra opção é morrer, né? Se ela perder, ele vai devorar. Só que em nenhuma das opções a zebra ela se estressa. Se ela morrer, ela vai se estressar? Não. E o que é que acontece, Sandra, quando ela consegue fugir? O que é que foi descoberto? Ela desliga a chave. Os animais que não têm o poder de percepção que nós, seres humanos, temos, de reverberar pensamentos. E aí o que acontece com a zebra? Ela entende que ela vai sofrer um ataque uma vez na vida, mas que, por enquanto, o leão não veio, eu vou viver minha vida. E aí ela continua ali, comendo e aproveitando a selva. Aí eu te pergunto, que animal teria condições de sobreviver na selva tendo um leão 24 horas por dia perseguindo para poder devorar? Nenhum animal ia conseguir viver em paz. Por que esse livro a gente usa como exemplo dentro da gestão do estresse? Porque muitas das vezes esse leão é um estresse que a gente tem, né, que é o chamado de estresse, e que é alguma situação que a gente pode usar como metáfora na nossa vida. É um chefe, tá? Às vezes você sofrendo pressão, e ali fica como se fosse um leão o tempo todo. Você sai do trabalho, você chega em casa e é aquele leãozinho no seu inconsciente. Às vezes uma questão financeira ali, uma dívida. Você está ali durante todo o dia fazendo as suas coisas, mas ali no seu inconsciente, né, coisas mal resolvidas. Às vezes é um trauma, é um problema realmente emocional, é um relacionamento, problema no relacionamento. Então, esse leão, se a gente metaforicamente, né, imaginar o que é um leão hoje em minha vida. Olha só, interessante que o que é que a gente fala? Eu mato um. Você está falando aí, né? Eu estou aqui viajando, né? Porque, assim, hoje a gente vê que tudo é a emoção, né? Sim, Porque, assim, as doenças psicossomáticas, ela vem disso, né? sim, Porque você, às vezes, você está até em um determinado trabalho que você está ali por sobrevivência, mas muitas isso. vezes você sofre assédio moral. Igual a Você zebra, você passa. está ali para sobreviver. Exatamente, você está ali para sobreviver. E ali você entra num aprisionamento, porque você acorda, vai trabalhar, volta e fica no piloto Isso, automático. E isso, você trabalha todos os dias e você não tem tempo de viver, você não tem tempo de desfrutar as coisas. E qual é o momento que você vai fazer isso se sua vida vai passar? Ah, mas eu preciso sobreviver. Eu também precisei sobreviver, a Sandra também precisou sobreviver. A gente não está isso, aqui julgando ninguém, mas a gente tem que entender que a gente tem que ter autonomia da nossa vida. A gente precisa ter o equilíbrio desse sistema. Por isso. quê? Porque a gente não estava feliz. A gente não estava feliz vivendo da forma que a gente vivia. Então, a gente passou por um processo de transformação, a gente teve que aprender, tirar todo o nosso aprendizado até ali e renovar das cinzas. Por quê? Porque a Renunciar, gente né? queria uma mudança, a gente queria uma mudança, a gente queria viver o extraordinário, a gente queria viver a promessa daquela transformação ali. E para isso acontecer, era necessário a gente poder se desconectar um pouco. Então, como foi comigo, como foi com a Sandra, é com você, é com qualquer pessoa que esteja disposta a viver isso.
Exatamente, porque quando a gente vive um processo de evolução, que é um processo no qual a gente entrou, e não foi por coincidência juntas, é tanto que hoje a gente está aqui falando com vocês. E para que você quer adquirir isso na sua vida? Não vale a pena você querer adquirir se você não compartilha aquilo. De que vale o conhecimento se você não compartilha? Então, não é questão nem de julgar, nem de se aparecer, nem de quem sabe mais, nem de quem sabe menos. E de simplesmente querer que outras pessoas sejam alcançadas, assim como a gente foi, né? Se a gente resolve se calar, né? E quantas pessoas a gente vai deixar de alcançar? E o que vai valer aquilo que a gente tem? Então, o que acontece? No processo de evolução, interessante ali, o que eu aprendi na prática foi que eu pensava assim, ó, eu vou evoluir, vou deixar muita coisa para trás, porque muitas pessoas não querem evoluir junto comigo. Só que na prática, quando você chega naquele processo da virada e da mudança, que na minha vida não teve um momento exato da virada. Quando eu vi, eu já estava fazendo, eu já estava dando pequenos passos, isso para mim foi muito importante acontecer dessa forma. Só que quando você faz essa transição, essa transformação e essa renúncia, você precisa entender que você vai deixar para trás não só as coisas ruins, você vai deixar muita coisa que é boa, e muita coisa que você gosta, e muita coisa que você ama, né? E foi nessa eu entendi que a gente se estressa e sofre por coisas que a gente ama, porque é exatamente isso que a Lê falou. Você está ali por questão de sobrevivência, fazendo o que você ama. Então, muitas vezes você aguenta aquele acontecimento, né? Aquela pressão, aquela coisa que está ali acontecendo, mas você não percebe o interessante ali, que o que você falou casa direitinho com algo que a gente vai falar mais aqui para frente sobre isso. Que o estresse mais perigoso, Sandra, ele é silencioso. sabe que, para quebrar o gelinho aí, é para lhe interromper, sabe quem acabou de entrar aqui na sala, ao vivo? A Sara França. A Lê, para uma explicação. Pois é, Sara continue. maravilhosa. Eu tenho que atrapalhar seu sistema límbico, então agora volte. Então, aí esse sistema, né, que a gente estava falando aí do estresse, o que é que acontece, né, quando você entra no estresse, no destresse, né? A gente tem um equilíbrio entre os sistemas, né, que é como a Lei falou, a gente busca um equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele é chamado de parasimpático e simpático. O nosso corpo tem a capacidade de passar por um estresse muito brusco, muito pesado, como, por exemplo, um acidente de trânsito, né? E daqui a pouco você vê, não machucou ninguém e tal. O que aconteceu, você vai ter que ir ali consertar seu carro, o carro do colega que bateu. Aí aquele susto vai passando, né, Ali? Você vai respirando e vai entendendo. E você vai morrer por isso? Não, nosso corpo ele foi projetado, ele é saudável para isso. Só que acontece, esse sistema, nosso corpo tem uma capacidade elástica de ir para esse estresse e retornar. O que não é saudável é quando você vai e não retorna para o estado normal. E essa capacidade elástica que o nosso corpo tem de se esticar e voltar ao normal se chama resiliência. Então, a resiliência ela é isso, é a capacidade que o seu corpo tem de se esticar para receber os estresses normais do dia a dia, essa demanda, e depois voltar ao normal. Quando você fica no sistema simpático, o seu organismo aciona um mecanismo de luta e fuga, e você fica como se estivesse 24 horas com esse leão te perseguindo, como a zebra, sabe? Como se fosse uma cobra ali te perseguindo para lhe picar. Então, é por isso que eu falo, muitas vezes esse leão significa algo em nossa vida, porque a gente fala isso. Hoje eu matei um leão, né? Eu mato um leão por dia. Essa semana eu matei um leão por dia. Há 3 anos atrás eu falava isso na vida. Eu falava, eu mato 10 leões por dia, eu me achava super mulher. E aí não via que eu estava ali ferrando com minha saúde. Então, o que é que acontece nessa fração de poucos segundos e de poucos minutos, né? Aqui no slide está tudo aqui direitinho. Você pode ver, ó, dilata as pupilas, né? Aí dilata os brônquios, acelera o coração, inibe a digestão, tá? Estimula a produção de glicose no fígado. O seu corpo vai trabalhar para eliminar um açúcar que você não produziu. Então, com isso, pode gerar também acúmulo de gordura no abdômen, tudo isso através do estresse, tá? Adrenalina, noradrenalina pelas suprarrenais, inibe a contração da bexiga e estimula o orgasmo. Então, uma mulher, quando ela está passando por um processo de estresse, que é o estresse crônico, ela pode ter problemas hormonais,
tá? O estresse, ele não é uma doença, mas ele é uma porta aberta para tudo isso. Ela pode ter problema, né, com a relação sexual, com o parceiro. Muitas das vezes acontece, eu recebo várias queixas disso, da mulher estar se sentindo indisposta, né? De tomar várias coisas, fazer várias coisas e não achar que aquilo ali está tendo realmente uma melhora. Interessante falar que nos primeiros sintomas, né, do estresse, quando você passa por um estresse desse, você vai ao médico, vai fazer exames, pode botar a próxima tela ali, e pode ser que dê tudo normal no exame, tá? Quando está no início. Por quê? Esse estresse, esse destresse, ele tem dois tipos de destresse ali, que é o agudo e o crônico. Então, inicialmente, quando você sente esses sintomas e você vai ao médico, você vai fazer seus exames, né, laboratoriais. Se for, porventura, você não tiver nenhum outro problema de saúde, vai dar tudo normal. Só que, porém, você passou mal, né, se estressou com algo. Aí deu uma dor aqui, uma dor de cabeça, vamos aferir a pressão. Quando vai ver, a pressão está alta. Mas eu não sou hipertensa. Eu passei por isso e isso hoje, fui aferir minha pressão. Não é assim? A pressão está lá em cima, mas foi por causa de um episódio que aconteceu com você. E daqui a pouco a pressão volta ao normal. Olha a zebrinha aqui, tá vendo ali? E daqui a pouco a pressão volta ao normal e você não sente mais nada. Você não é hipertenso. Mas observe que você, sobre o efeito desse estresse, vai aumentar os batimentos cardíacos, né? Então, se o seu corpo tem essa capacidade elástica de ir e voltar em 2 minutos e meio, e você está sob pressão desse estresse há anos, você vai desenvolver um problema de saúde? Obviamente que vai, porque o seu corpo ele não foi projetado para isso. O destresse, o agudo, ele é imediato e tem curta duração, portanto, facilmente percebido, como, por exemplo, esse susto que eu falei no trânsito. Mas o estresse crônico, ele tem intensidade mediana e nem sempre é de fácil percepção. Exemplo, como eu falei dos problemas financeiros. Esse estresse está relacionado ao surgimento de doenças devido ao longo período de adaptação do seu corpo. Então, o seu corpo foi feito para se adaptar a mudanças, sim, mas não por um longo período. Bacana, né, Ale? Isso. E nesse caso. A gente se cura, né, Ale? É verdade. E nesse caso, assim, às vezes a pessoa ela tem que como é que se diz? Ter uma habilidade, né, para lidar com isso, porque essa semana Sim. aconteceu uma coisa curiosa aqui em casa, quer dizer, ontem, né? Minha filha, ela fez. O pessoal está dizendo que está dando eco. Está dando eco aí, gente? Ah, porque a gente está aqui duplo, né? Então, às vezes, para mim, Isso. vem ter essa devolutiva. Para Mas mim tá aí, no caso, a normal. minha filha. Ah, ótimo. Tá muito boa, beleza. Minha filha fez um trabalho, né? Ela no isopor, são gêmeos aqui. E o menino fez o dele também. Aí, tranquilo dele, pá, não sei o quê. Só que na hora dela colocar o teto do prédio, né? Que era para fazer de isopor a casa, ela botou a mão, o isopor quebrou. Aí o trabalho todo pronto, Sandra, fez aí Perdeu. quebrou as duas paredes. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ela, naquela inteligência emocional, eu falei assim, não, não é possível que ela não vai falar nada. Eu ali parada olhando, né? Porque até eu senti, meu Deus, um negócio que não tem outra folha de papel de isopor aqui. Não Aí foi. ela pegou o palito de dente, colou no isopor com outro, passou cola, foi reconstituindo aquilo ali, pegou a folha de ofício, colocou na frente, passou durex, ainda falou assim: minha mãe, o meu prédio tem revestimento. Quanta resiliência, hein? Quanta! Eu fiquei assim, oh, meu Deus, se a outra ia dizer que a culpa era das estrelas. Exatamente. Que bacana, né? Quanto que uma criança nos ensina, né? E assim, a criança, ela também não vai reverberar o pensamento igual a gente, né, Ale? Lá É no início a gente verdade. falou que pode Tanto é que ser eu chamo ela de equilíbrio. Eu já tenho equilíbrio aqui em casa. pode ser um fato, uma ação real ou imaginária, porque acontece, às vezes acontece uma situação em nossa vida, essa situação já passou, mas a gente reverbera aquilo, né? Até já passou, você se estressou, aí faz 5 anos, aí você vai contar aquilo que aconteceu para alguém e você se estressa. Você começa a ficar nervosa, sua voz começa a mudar, você fala, não gosto nem de falar, porque quando fala me gera um desconforto tão grande.
né? Por isso que existe aí a terapia, né? Porque trabalha a escuta atenta, né? Existe aí o trabalho de coach que trabalha a escuta, realmente a escuta atenta, Isso. né? Para gerar esses insights, e isso ajuda Agora, bastante. Sandra, você que está na psicanálise, uma coisa assim que as pessoas às vezes têm dúvida, né? As pessoas às vezes acham assim que coach é tudo igual, psicólogo é algo que precisa desenvolver uma patologia ali para ter aquele atendimento. Como é que seria essa psicanálise? A psicanálise, ela é parecida com a psicologia, né? Mas podemos dizer assim, que as duas podem caminhar de mãos dadas, assim também como um coach. Hoje, se um psicólogo, eu conheço vários, você também, né, faz uma formação em coach, né, que o trabalho quando ele é levado a sério, o resultado é sério também. Nós sabemos também que em todas as áreas e religiões existem aquelas pessoas que não definem nem a religião e nem a profissão, pois não usam a ética, né? Ambos com ética andam de mãos dadas, vai potencializar. O que é que acontece? O trabalho de coach, ele trabalha o estado atual, onde você está, até onde você quer chegar. Ele não vai trabalhar trauma, ele não vai trabalhar o passado, ele não vai lá atrás, tá? Ele vai trabalhar a ligação entre o estado A e o estado B. Vai localizar onde você está, e aí ele vai direcionar você para os recursos que você precisa adquirir, aonde você quer chegar, mas não somente isso. O que é que acontece? A virada de chave do coach, ele vai identificar para você as interferências que impedem você de chegar onde você quer. Tá? O coach não vai te dar na mão, pegar você e botar na cadeirinha sentada, mas ele vai deixar você com a clareza mais próxima possível para você chegar do seu objetivo. Com isso, eu quero dizer que o coach trabalha ação. Hoje eu tenho vários pacientes que chegam para mim para fazer processos de coach. Se tiver alguém me assistindo aqui que é meu paciente, sabe, essa semana chegaram para mim 2 pessoas e eu recusei fazer o processo, porque eu vi que a pessoa estava realmente precisando, estava, não está, mas está com processo de ansiedade muito aflorado, muito lá em cima. Então, eu vou trabalhar ação com aquela pessoa, vai gerar ainda mais ansiedade, porque o trabalho de coach, pelo menos o que a formação que a gente fez do IBC, mexe com tudo. Então, assim, você vai sair da zona de conforto, não tem Com esse negócio de você certeza. deixar de mão beijada, né? O trabalho do psicólogo, ele também trabalha a escuta atenta. Eu acho que a ligação que tem dos três é essa questão da escuta atenta, e que muitas vezes a gente sente falta numa consulta com o médico, né? Quantas vezes a gente sai do consultório, nossa, o médico nem olhou para minha cara, tadinho, o bichinho já está ali, já atendeu 20 e tantas pessoas, Ô, né? Sandra, Mas, tem oi. aqui, ó, a Keila Xavier, ela colocou assim, ó, para você tentar baixar um pouquinho o volume do, do Note. Eu vou estar baixando o meu também. Abaixa aí o seu para ver se melhora aqui para eles. E aí? Vamos ver Baixei. agora. Eu também baixei. Tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pronto, agora deu uma melhorada mesmo. Valeu aí, viu, Keila? Que ela já mudou. Keila, quando ela não aparece na live minha, faz maior falta. Só para eu lhe dizer isso, viu? Agora nivelou. Ó. Quando a gente baixou, nivelou. Estou recebendo ao mesmo tempo. Pronto. Vamos lá. Já baixei Vamos lá. mais. E aí, galera, Keila, minha filha, me conte, como é que tá aí? Deixa ela falar aí. Porque para mim não estava aparecendo nos comentários, está aparecendo agora. Melhorou, melhorou. Isso. Está com retorno, Beijo, a Regina está Keila. colocando aqui. Ah, essa menina é top. Isso aí é a chamada rata de casa do Instagram. Hein? Quem precisar, pode pedir ajuda aí, que ela gerencia essa rede, ó, batata. E ajuda mesmo. Ajuda e acompanha. Ela me ajuda bastante. Obrigada, Keila. Beijo no seu coração. E aí, o que acontece? A ligação que tem entre os três, né, que é bem a mesma prática, é a questão da escuta atenta ali, tá? Porque a gente sabe que um coach maravilhoso, ele vai falar apenas 10%, né? Então, a orientação é basicamente essa aí. A psicanálise, ela vai trabalhar também a escuta atenta, vai trabalhar ali as doenças psicossomáticas, só que ela não diagnostica, ela sugere. Então, a diferença é basicamente essa. Ela vai sugerir, vai fazer todo o acompanhamento, e aí a área que você trabalha, no meu caso, como eu trabalho com a área da saúde integrativa, complementar e oncológica,
né? Aí você complementa, como no meu caso, né? Eu trabalho com esse acompanhamento e fiz uma preparação para atender pessoas que tenham essa patologia de doenças na área oncológicas, porque eu acho que é um público que merece um atendimento diferenciado. Então, eu entendi, eu falei, não, eu Isso. preciso me preparar para atender esse público. E foi daí que surgiu todo esse conhecimento dentro da área da gestão do estresse, só para vocês saberem. Né? Foi estudando a área oncológica. Por quê? É comprovado que hoje nos serviços de urgência, né, de saúde, e em resultados também de pesquisas, de exames após você ir ao médico, hoje já está acima de 90% das buscas, por trás tem um estresse escondido. Então, é um índice muito alto, Isso. tá? Isso na área da saúde mesmo é algo que você observa, porque a gente vê, né? As pessoas doentes ali, a gente também tem uma sobrecarga muito grande, né? Os profissionais, porque a demanda é alta. Imagino como é que não foi nessa fase do Covid, né? Porque realmente é algo que, assim, vai além das suas forças, né? Porque você tem que cuidar do outro na sua vulnerabilidade. Você ajuda num banho de leito, você ajuda em várias coisas. Então, assim, a equipe ela é multi, né? E precisa realmente estar em harmonia, ela precisa estar em equilíbrio de todas as tarefas que tem que ser executada naquele único paciente. E você sabe o que é bacana, ali, muito bacana, eu não tinha um olhar voltado para essa parte, que é o cuidar de quem cuida. Você está falando aí de cuidar de quem cuida, né? Só que assim como a gente tem um profissional de saúde, a gente tem aquela pessoa que não é profissional de saúde, que é um parente e cuida, né? De quem precisa de cuidado. Tem um doente, tem uma pessoa acamada, e aí ela precisa cuidar daquela pessoa. E muitas das vezes ela não consegue resgatar, né? A ajudar a retornar aquela pessoa para o seu lar, para o seu âmbito familiar, e acaba perdendo, a pessoa vem a óbito. A gente sabe que Isso. a morte ela faz parte da vida, né? Infelizmente, e a gente consola as pessoas por algo que a gente não quer ser consolado, interessante. E aí essa pessoa ela vai ficar no estado que ela também vai precisar de cuidado, entendeu? E hoje nos serviços básicos ou nos mais tops de saúde, a gente tem ali um assistente social, né, um amparo no momento ali da perda, mas aquele acompanhamento depois, como é que fica? Então, é toda essa consciência que a gente tenta trazer aqui hoje através dessa live. Se você conhece alguém que está cuidando de alguém, ou se de repente você cuida de alguém, não esqueça de você, que você também precisa de cuidado, você precisa cuidar da sua saúde emocional, porque provavelmente essa pessoa faz parte do seu ambiente emocional, da sua estrutura emocional, e você precisa dar bem, né, para ambas decisões, permissões da parte de Deus, que vem acontecer na nossa vida, a nossa parte aqui, né, existe a parte divina, a parte espiritual e tudo mais, cada um com sua crença, mas a nossa parte como ser humano, a gente tem que estar fazendo, né, Ale? Com certeza, com certeza. E a Elaine está colocando. A Elaine. Aí, Sandra, essa que é a minha design aí, Elaine. Continua com Olha a retorno. Ai, Elaine gente, o que marcando que a o gente faz? território, está dando retorno. Mudou a cara toda de Ale, Elaine. Olha, Elaine ficou feliz. A única pessoa do mundo que ficou feliz com o que aconteceu com a Elaine. Porque eu já estava querendo mudar aquilo tudo. olha, Elaine, o meu note, que eu estou com o Mac ele já está todo silenciado, eu estou só com fone, então não sei por que está dando esse retorno. Veja aí, Ale. Para mim Eu aqui. abaixei aqui o meu também, né? Deixa eu ver aqui se é em relação aqui. Aqui também tá. Eu botar no meio aqui, acho que a live pode ficar até mais baixa. E aí, gente, melhorou? Tá com retorno agora? Fala aí, Sandra, Eu que é mais só, quando eu você só, fala. isso, eu só estou com o Instagram. Eu só estou com o Instagram funcionando e está praticamente todo baixo também o celular. Vocês estão me ouvindo aí agora? Tá tudo bem, gente? Já baixei, já melhorou aí. Olha, eu aumentei o celular, ela disse que melhorou. Meu celular também estava baixo, eu aumentei o celular agora. Então deixa eu aumentar aqui o meu também para ver se ajuda aí. Pronto. E aí, gente? Pronto. Sandra tem mais esse slidezinho aqui que a gente também está aqui, tanto no Instagram com vocês, mas a gente também está aqui fazendo uma reunião de Zoom, né?
A gente está ao mesmo tempo que ela está Isso, aqui compartilhando comigo umas telas aqui, né? isso. Esse é o Deixa eu mostrar estresse aqui para crônico aqui, vocês. mas depois eu Isso, vou liberar esse linkzinho para vocês isso. Só para no vocês WhatsApp. entenderem, a gente está aqui assim, ali vai liberar o link para vocês. Então, esse estresse, o que é que causa? Aqui, ó, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória, o aumento da pressão arterial, a redução do aporte sanguíneo no abdômen, a redução da movimentação da musculatura lisa, a maior quebra de gordura e liberação de açúcar, aquele que não é consumido no sangue, e o aumento da liberação do cortisol. Esse é o estresse crônico, tá bom? Então, E o assim, interessante é que as pessoas acreditam que a gente não é o todo ainda, né? Que é o holístico, né? Esse olhar do todo é o que precisa ser visto. Então, assim, às vezes a gente foca só em isso, uma Ale. área da nossa vida, a gente foca só, às vezes até só na espiritualidade, na Isso, religião, Ale. e a gente esquece do resto da roda. E aí, às vezes, a gente foca muito no trabalho e esquece das outras partes. Então, são 12 partes que precisam ter atenção. Então, quando você começa a dar essa atenção, você começa a entrar em harmonia. E fora que o ser humano, né? Tudo vem da nossa alimentação. Eu Isso. estava começando a escrever, quer dizer, eu estou escrevendo um livro, viu, Sandra, com o Nil, né? O meu mentor lá, que é o Empreenda a Sua Paixão. O negócio ficou tão Entendi. animado que eu resolvi escrever, né? Porque, tipo assim, diante de tantas dores, de tanta coisa, e como é algo que eu trago solução para ajudar muita gente, então eu quis deixar documentado, né? Só que antes de ir para o Empreenda a Sua Paixão, eu senti a necessidade de fechar com o mundo da saúde. E eu precisei fazer o toque do bem-estar, que é justamente isso, né? Direcionado a esse todo, a esse olhar holístico, ao que você come, o que vem na sua boca, a sua atividade física, como você controla, né? A serotonina ali, aquele cortisol que é derramado. Então, assim, o aumento da frequência cardíaca, às vezes a pessoa tem até um preconceito em relação às técnicas respiratórias, mas você precisa, porque o bulbo é o centro ali da respiração. Então, ele fica precisando que você respire de uma forma que você leve Exatamente. tranquilidade, né? Então, assim, quando a pessoa começa a entender que quando ela está assim, muito estressada da vida, às vezes eu estou em atendimento, né? Aí as meninas começam a falar, aí do coach vai lá para o pessoal, né? Aí a gente fica ouvindo, né? E aí eu pego e falo assim, gente, olha só, vocês vão deitar no tatame, porque aqui na minha casa o tatame já virou tapete. Não tenho mais tapete na frente do sofá. É um tatame aqui, duplo, que eu boto da cozinha da manta, né, para não ficar fora da sintonia aqui. E aí eu deito naquele tatame, boto os pés em cima do sofá, que aí fica parecendo que eu estou deitada no tatame e numa bola suíça, né? Quem não tiver bola suíça, fica aí a deixa. E aí, naquilo ali, você vai fazendo as técnicas e você vai conseguindo acalmar. Porque o mundo vai cair, mas quem não pode cair é você. Isso. E aí você consegue levantar dali energizada. São os fatores externos que a gente não pode controlar, a gente não pode abraçar, né? Assim, a gente está falando aqui, alguém pode até dizer, falando é tudo muito bonitinho. Não, a diferença a gente entende que os fatores externos a gente não pode controlar. A gente pode controlar aquilo que é interno, aquilo que está em nós. Até porque, observe, às vezes acontece da gente se estressar tanto e ter uma ansiedade, como se chegar lá não foi nada que você imaginou, né? E assim, o estresse, ele é o acúmulo do presente ali. É interessante falar isso, porque hoje em dia a gente vê muito na rede social falando sobre ansiedade, sobre depressão. E o estresse, as pessoas acham que é algo normal, aceitável. Ele é aceitável quando ele é da forma que eu falei lá no início, tá? Quem chegou na live agora, você vai poder pegar tudo que a Lê pode passar, vai passar depois, ela vai deixar gravadinho. Então, a gente já falou muita coisa interessante aqui para quem está entrando agora, que eu vi que muita gente entrou. Então, o que acontece? Ele é bom até aí, beleza. Mas a ansiedade, depressão, para você chegar a um estado de ansiedade e depressão, tem um princípio, gente. Tudo tem um princípio, não tem explicação. Então, vai lá no princípio. O que foi que desencadeou essa ansiedade, está desencadeando essa ansiedade, essa depressão?
Se hoje a gente já tem a consciência que criança se estressa, a gente lidar diariamente com crianças estressadíssimas, é impressionante. Chega a lugares que você observa o comportamento e de uma criança bem mais estressada que um adulto, né? E tem coisas que a gente realmente traz, que é da infância, sim, beleza. Mas o que é que acontece? A depressão, ela é o excesso do passado. O estresse, ele é o excesso do presente. E a ansiedade é o excesso do futuro, né? O futuro é uma ilusão, digamos assim, metaforicamente. O futuro é ilusão, ele não existe. Você está ansioso pelo amanhã. Beleza, a gente entende, né? Nós todos passamos por ansiedade. O nosso corpo precisa até dessa adrenalina, dessa ansiedade, desse estresse, para poder reagir, que foi como aconteceu com você, com essa live, com o Instagram, essa loucura toda aí do Instagram, né? Esse abençoado, né? Ele aprontou com a lei. Então, o que acontece? Aí a gente está ansiosa ontem, chega hoje, a gente consegue alcançar o que a gente queria. Ontem era amanhã, hoje era amanhã, se tornou hoje. Então, você nunca vai, na verdade, conseguir alcançar de fato o futuro. É por isso que a ansiedade causa tanto efeito colateral na pessoa, a ponto da pessoa Verdade. sentir mesmo aquela falta de ar, sentir o peito pulando para fora, né? A depressão, você fica presa lá no passado, o estresse é o excesso do presente, mas faz todo sentido, uma coisa é ligada à outra, tá? Então, temos aí, esses são os efeitos, né, do estresse crônico, como eu havia já falado no início, olha o índice aí, 43% dos adultos sofrem com alguma alteração de saúde. Esse índice foi feito em pesquisa no Instituto Americano de Estresse, tá? Mas essa pesquisa aí foi a de 2016, a atual ainda não tem, então o índice ele já mudou, mas a gente sabe que está maior por causa da pandemia. As Imagino. pessoas não estão conseguindo ser alcançadas, né, como antes, então a gente sabe que o índice aumenta. 80% de todas as visitas ao serviço primário de saúde são devidas ao estresse, esse índice também já aumentou. Então, é como eu disse, o estresse, ele não é uma doença, mas quando prolongado, pode gerar doenças, tá? Um outro ponto interessante, né, as mulheres são atingidas 2 vezes mais que É. os homens, né? Por que Essa será, questão né, de Sandra? essa questão Por de que será, né? reverberar pensamento, né? Reverberar pensamento. A mulher também, ela é uma malinha que ela guarda muita coisa. A mulher ela é muito forte e por ser muito forte, ela consegue suportar muita coisa, né? Então ela suporta até um certo ponto também. Eu gosto muito de falar sobre essa questão do suportar, que é que, vamos supor, gente, aqui não chama ninguém de lixo, tá? Ninguém quer ser comparado com a latinha de lixo, mas observe a utilidade que uma latinha de lixo ela tem dentro de nossa casa. Eu não quero, você não quer ser comparado com a latinha de lixo. Mas quem vive sem uma latinha de lixo dentro de casa? Imagine o que aconteceu com seu banheiro sem uma latinha de lixo, com sua pia da cozinha sem uma latinha de lixo, né? No colégio sem uma latinha de lixo. Mas essa latinha de lixo, onde são colocados, né, ali os restos e tudo mais, ela precisa ser esvaziada diariamente, né, Ale? Para quê? Sim. Para poder, no outro dia, gerar a utilidade que ela tem, que é descartar o lixo. A mesma coisa, né? Nossa cabeça, nós temos um limite, somos nós, né? Como Augusto Cury, ele fala, né? O nosso cérebro, ele tem capacidade para abrir milhões, milhares de janelas As janelas killer. cerebrais. Exatamente. Eu gosto de falar com a gente assim, ó. Essa mulher é terrível. Hã? Essa mulher é terrível. E aí, essas janelas, né? A gente tem a oportunidade de abrir essas janelas todos os dias. A gente sabe das demandas do dia a dia. Rede social, ela não define ninguém, não é a lei. Com Vocês certeza. estão vendo a gente aqui, mas vocês não têm ideia do que a gente teve que passar para estar aqui hoje, do quanto que a gente teve que Pois é. desdobrar. E Se a essa gente questão que você resolvesse está aqui virar a trazendo, câmera e mostrar todo o nosso cenário, o que é que a gente teve que fazer para estar aqui, vocês se assustariam. A gente teria inúmeros motivos para não estar aqui. Então, vocês não exato. sabem nesse momento se a gente está na cozinha de casa, se a gente improvisou um suporte para colocar o celular, se não deu Pois tempo é. do Eu estou trabalho aqui tomar de um água banho. e chá para me acalmar. Exatamente. Então, assim, a gente também sabe que nós damos desculpas, né? Não é nem questão de procrastinar mesmo, é uma cultura do brasileiro mesmo. A gente cresce com essa cultura, a gente dá aquela desculpa, que é o chamado jeitinho brasileiro.
e muitas vezes a gente acaba se sabotando. Eu acho que isso vai mais para um autossabotador do que procrastinação. Porque, na realidade, Sandra, as pessoas elas têm a percepção, né? A minha percepção em relação à percepção do outro é Sim, justamente que, por a gente ter o conhecimento, sim. acredita-se que a gente é inalcançável de passar pela Uhum. situação. E isso não é Perfeito. verdade. A gente Sim, passa assim. Então, assim, já pensou, uma psicóloga, quando ela sofre uma traição do marido, imagine as emoções que ela não está passando. A sim. vontade dela ali de esganar a criatura por causa do que aconteceu. Então, ali não é porque ela é uma psicóloga que ela vai ter aquele controle. Eu estava ontem falando com Sandra assim, a Lê Brasil iria se estressar aqui, né? Mas a coach precisa tomar conta da situação, porque eu preciso botar ela. Exatamente. Vamos cancelar? Eu falei assim: não, vamos colocar isso de uma forma que tem que acontecer, porque eu tenho uma agenda. Então, senão iria atropelar os outros. Então, assim, na hora você fica nervoso, mas você tem que ir para a estratégia. E aí eu peguei, lembrei de quando eu comecei nas redes sociais, né? Quando eu comecei nas redes sociais, eu entrei também em paralelo com uma cliente, que ela era do marketing digital, e ela sempre dizia para mim: você é o que é seu. Então, assim, você é o seu site. Você é o seu site. Eu não sou rede social, né? Eu sou quem eu sou. E Isso. isso foi bom, porque hoje eu consegui, em menos de 24 horas, colocar 25 pessoas. Eu clicando aqui para algumas pessoas, né? A gente fez tudo rapidamente. Então, o Instagram tá novo. Exatamente. A Elaine dedicou a tarde dela ontem, né? Ela tá aí na live, né? A Priscila Espina, aí eu tava. Então, assim, aí uma prova que eu sou o meu site, porque realmente você começa a entender que a rede social que você está utilizando é como um meio, um veículo para você botar a sua voz, né? A sua mensagem. Exatamente. Né? Então, assim, a gente poderia estar organizando uma palestra presencial, mas será que vocês iam ser alcançadas? Será que vocês iam estar nesse local top lá, com a palestra com a Lê Brasil e com a Sandra Gomes? Né? E vocês estão agora onde? No conforto da casa de vocês, a um clique do celular de vocês, Sim, assistindo. E vocês podem caminhar, né? Tá tão gratuito que vocês podem estar encaminhando isso para outra pessoa que precisa ouvir um pouco disso sim, aqui. Então, quando a gente começa a entender que a voz do ser humano ela vai alcançar e que Deus está no controle de tudo, as coisas vão fluindo. Então, a gente vai chegar, porque assim, se a gente fica muito nervoso, se a gente fica estressado, né? Além de não ser bom para a minha pele, né? Lógico. Então, não é vai ser algo que realmente não vai combinar comigo. O meu e a marido disse gente, assim para desculpa mim só lhe que às cortando vezes eu aqui, sou meio Ali, e a gente debochada, tem né? aquela tendência de querer perfeito, né? De a gente mesmo se Isso, julgar, ou ter aquela, como você falou no início, aquela percepção de querer adivinhar a percepção do outro. A gente entrou aqui, começou, não está dando certo e tal. Aí eu falei, olha, Lê, se a gente for querer fazer perfeito, a gente não vai fazer essa live hoje, a gente não vai fazer nada. Bora entrar do jeito que tá, vai chamando o pessoal aqui, a gente se vira. E olha aí, né? A gente já conseguiu entregar praticamente 100% aqui do conteúdo, isso. graças a Deus. E Independente de duplamente. qualquer coisa. Exatamente. Vai estar com Exatamente. eco, mas a gente está ajustando, porque Exatamente. realmente a gente queria que o conteúdo ficasse eterno, né? E a forma que a Isso, gente encontrou foi essa. isso, isso. Isso é muito bom e muito gratificante, porque hoje a gente vive de frutos de sementes que a gente plantou, né, a gente semeou lá atrás, e de outras pessoas também. Então, essa semente que está sendo plantada, né, aqui hoje, outras pessoas vão colher, vai gerar frutos futuramente, amanhã já é um futuro, depois de amanhã já é um futuro bem próximo, já é um futuro, e as pessoas vão poder colher esses frutos. E a lei da semeadura, ela existe, né? E o bom de Isso. você pegar o seu conhecimento e transbordar, galera, o bom é isso aí, porque você vai receber de volta, né? Tudo que vai e volta, a lei da semeadura, ela existe. E para que a gente, né, adquirir tanto conhecimento, eu sempre bato muito nessa tecla. Se não for para transbordar em outras vidas, né? Para que É. você quer tanto?
se não é para transbordar em outras vidas. Conhecimento, para vocês, para si só, ele não vai valer, entre aspas, de nada. É como se Isso. você tivesse um potencial e não exercitasse para ter o resultado da performance. E tem que ter aplicação, né? E a Bíblia diz A que o ação, conhecimento exatamente. aplicado, você alcança a sabedoria. Então, a sabedoria que a gente tanto busca é quando a gente aplica. Então, assim, às vezes a pessoa fica tão nervosa, é só ela pegar ali a Bíblia, né, que todo mundo deve ter uma, e ler Provérbios. Então, o livro de Provérbios, né, são 31 capítulos ali, um por dia, que você vai estar ali, ó, sabendo o que é o homem sensato, né? O homem prudente. O Então, terceiro assim, capítulo de Provérbios fala muito sobre o conhecimento ali. Oséias exatamente, também fala, né? O meu povo pecou por falta exatamente. de conhecimento. E Então, a o que... Bíblia, ela estimula a gente a buscar Exatamente. conhecimento, né? Eu me formei agora em teologia, estou num Eu curso mais vi, avançado, e aqui assim, eu tá. amo Eu fiz um a curso de ciência que estuda teologia, Deus. mas não foi a nível de formação. A ciência que estuda Deus. E ali a gente pode compartilhar com várias pessoas de outras religiões. Alguém me falou assim, você agora é pastora? Eu falei, não, gente, a teologia ela é para todos. Ela é para todos, principalmente pessoas da área jurídica, que quer muito saber, entender, né, dessa ciência, ajuda muito nessa área, as pessoas fazem essa formação. Tem gente que é de religiões, religiões que não tem nada a ver com a religião evangélica, aí é uma mistura ali, a gente consegue, graças a Deus, cada um respeitar o espaço do outro e entende que quem não senta para aprender não está apto a se levantar para ensinar. Né? Então, o Exatamente. bacana do E a gente conhecimento é esse. aprende muito mais ensinando. Então, assim, quando a pessoa fala assim, ó, Uhum. por que que você resolveu fazer live? Para aprender. A Elaine botou aqui, ó, que ela está assistindo a live e está estudando, Ao né? mesmo tempo, Então, sim. é assim. Às vezes eu quero a companhia. Então, assim, eu já peguei live de madrugada, gente, para ter uma companhia. Eu tô Sim, focada aqui estudando, mas ali o que a pessoa está falando, ao invés de deixar a televisão ligada, né, eu prefiro a live ali. Aí a pessoa está falando um assunto, aí, ó, interessante, pego o caderninho, anoto. Mas eu continuo concentrada naquilo que eu estou fazendo, porque é aquela companhia que eu não estou sozinha aqui na minha casa. Né? Tá todo mundo dormindo, tá tarde da noite, mas tem alguém lá. A live da madrugada, né? De manhã cedo. Gente, eu nunca imaginei o poder de 5 horas da manhã, o pessoal, né? Então, é um assim, poder maravilhoso por causa da energia ali. A energia da madrugada, ela é mais proveitosa, porque realmente é um período que você vai se estressar menos. Por quê? Justamente pelo que você falou. As pessoas vão estar dormindo, você não vai estar preocupado que alguém vai te ligar, alguém vai te cobrar, vai chegar uma mensagem no seu celular e você vai ter que olhar, e a sua atenção vai estar voltada ali para o momento presente, né? Daquilo ali que você está fazendo. isso. Então, a probabilidade de você ter uma ação ali de ansiedade, de estresse, ela é bem menor do que durante o dia, quando o dia já está correndo no cotidiano normal. Pois é. A gente vai estar encerrando, né? Porque acho que passou todos os slides aqui. Então, a gente Isso. vai estar aqui, eu vou estar encerrando aqui no Zoom, né? Então, vocês que vão estar assistindo essa gravação, vou deixar algum link aqui, então vocês podem estar clicando aí, que vai fazer muito sentido para você olhar para a sua essência, para você olhar um pouco para dentro de você. Então, tudo começa quando a gente começa a olhar para dentro. E assim, muitas vezes a gente faz Deus de amuleto, né? É uma coisa que eu fiz isso, muita gente faz ainda, e que a gente precisa entender que Deus é conexão, é você acordar todo dia e se conectar com Ele nas primeiras horas da manhã, todos os dias. Todos os dias. E essa conexão que vai fazer você se sentir, né, mais forte. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente entende que a gente tem ação para fazer. Porque Deus tem filhos. Imagina Deus como uma mãe que tem 3 filhos, como é o meu caso aqui. Então, assim, os 3 são diferentes, têm atitudes e comportamentos diferentes, resultados e notas diferentes, Sim. né? Então, assim, a mesma coisa somos nós diante do Pai. Então, Deus, né? Tanto está comigo, como está com a Sandra, como está com você, está com todo mundo. Mas você precisa fazer a sua parte. Você Sim. necessita fazer.
a ação. E qual é a ação que você quer fazer? Então, ou você modela alguém que está dando certo, que geralmente é assim que acontece, Isso. ou então você vai buscar olhar para a sua essência e resgatar isso dentro de você. Vamos estar aqui encerrando, né? Minha gratidão, considerações finais. Estou encerrando aqui, ó.